200 inscritos! Valeu, pessoal, vocês são demais. Isso demonstra muito o apoio ao projeto que vocês estão dando. Isso está sendo uma experiência excelente. Obrigado aí por todo o apoio. Fala, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo, bem-vindo para mais um vídeo no meu canal e hoje nós vamos falar sobre a importância de ajudar as pessoas, independente de raça, cor, campo político, religioso ou social. Nós vamos ver como Jesus, ele demonstra a necessidade sobre ajudar as pessoas que precisam. Vamos lá? Você sabe que nós estamos indo muito bem, não é verdade? Então, desde já, vai curtindo esse vídeo aqui, se inscrevendo no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, vamos espalhar a mensagem do amor de Jesus para todos. Nós, como seres humanos, desde o início da história, sempre nos preocupamos em nos juntar com os nossos semelhantes, ou seja, com as pessoas que pensam semelhante a gente, seja no campo político, aqui é Bolsonaro, tá ok? Ô meus companheiros, Lula livre, companheiros, religioso ou social. Palmeiras. Para com essas músicas aí de porca aí, certo, mano? Aqui é Corinthians, tá ligado? Zona Leste de São Paulo, capital, periferia. Vai, Corinthians! E às vezes, por estarem em lados diferentes, essas pessoas têm dificuldades de se unirem. E isso que nós vemos nos tempos atuais acontece desde a época de Jesus. Em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, nós vamos ver a importância de ajudar, suportar e apoiar as pessoas, independentemente de raça, cor, religião e etc. É uma lição muito bonita que Jesus Cristo ensinou para o seu povo naquele tempo. Durante uma pregação de Jesus, um certo doutor da lei se levanta e, querendo provocar Jesus, fala assim: mestre, como eu farei para herdar a vida eterna? Jesus, já sabendo que ele queria causar algum tipo de confusão com essa pergunta capciosa, porque ele já estava na intenção, vamos ver se Jesus Cristo fala alguma coisa contra a lei de Moisés. Agora é uma perfeita armadilha para a gente pegar Jesus. Jesus, sabiamente, olha para ele e fala: o que está escrito? Como você lê? Ah, Jesus, esse é muito fácil. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. Aquele doutor, ele foi muito esperto. Ele basicamente citou aquilo que está escrito lá em Deuteronômio capítulo 6, no versículo 5. E concluiu: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Você pode conferir também lá em Levítico capítulo 19, no versículo 18. Jesus, sabendo que a resposta estava bem no rumo certo, ele olhou para aquele doutor e disse o seguinte: vai e faz isso mesmo, que assim você herdará a vida eterna. Não contente com a resposta de Jesus, o doutor da lei já sabia que teria que ajudar o próximo, que teria que ajudar as pessoas. Ele pergunta para Jesus Cristo: mas Jesus, quem que é o meu próximo? Quem que eu tenho que ajudar? Deve ser somente o pessoal que está mais próximo de mim, os crentes, os outros doutores da lei, só quem está no meu mundinho. E Jesus, inteligentíssimo do jeito que era, para se fazer entender, ele começa a contar uma parábola muito interessante. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e de repente esse homem caiu na mão de alguns assaltantes. Além de roubarem, tiraram as suas roupas, o espancaram e o deixaram jogado no chão, quase morto, extremamente machucado. E aconteceu que, indo pela mesma estrada, começa a descer um sacerdote. Só para você ter uma noção, o sacerdote no Antigo Testamento, ele era o responsável maior pelo culto. Ele era a pessoa que fazia a mediação entre Deus e o povo, além de ser responsável por todo o rito dos cultos. Tudo passava pelas mãos e pela responsabilidade deles. Lógico, pensando nessa situação, meu Deus, aquele camarada, ele é um exemplo, ele é o maior, aquele lá é da igreja, aquele vai ajudar. E o sacerdote passando, viu o homem naquela situação, ele tomou uma atitude totalmente desprezível. Ele vai pelo outro lado da rua e vai embora, como se nada tivesse acontecido. O sacerdote passou, aquele homem continuava jogado no chão. E aí vem um levita. Meu Deus, não tô falando de cantor,
Os levitas, eles também faziam parte da igreja, eles eram responsáveis por auxiliar o sacerdote em todo o rito do culto, além de fazer a conservação do tabernáculo ou do templo e os seus utensílios. E o levita também passou pelo outro lado e foi embora, deixando o homem naquela situação. Então perceba, nós estamos falando de homens que faziam parte do sistema religioso daquela época, homens que deveriam ser o exemplo, que deveriam ajudar aquele pobre homem coitado jogado no chão, mas eles passaram de longe. Quantas vezes cada um de nós começa a ver uma situação mais complicada, mais delicada, e a gente olha para nós mesmos e dizemos assim, meu, isso aqui não é problema meu, quer saber de uma coisa? Vou fingir que nem estou vendo e vai embora. Sendo que às vezes alguém está precisando muito de um apoio, está precisando muito de uma ajuda. Você já passou por alguma situação onde você se viu encurralado, precisando de uma ajuda, de um suporte, e parecia que não tinha ninguém perto de você? Você se sentia muito só? Comenta aqui embaixo como você fez para passar por essa situação. De repente, um samaritano que estava em viagem, ele passa pelo mesmo lugar e vê o homem naquela situação. Só para você ter uma noção, Jesus foi bem específico em colocar um samaritano nessa história, porque os samaritanos, eles não se davam com os israelitas muito por causa de raça e religião. Só para você entender um pouco da história, eu não vou me alugar muito porque não é o intuito do vídeo, porque senão ele vai ficar muito longo. Samaria sofreu um bom tempo nas mãos do Império Assírio. O povo samaritano tinha uma miscigenação étnica muito grande. Pelo fato de se ter sido dominado por um povo estranho por um bom tempo, os residentes de Samaria começaram a se casar com aquela nova população introduzida na cidade. E os judeus não gostavam nada disso. Além disso, começaram a introduzir dentro da sua cultura práticas pagãs durante os cultos e ritos religiosos a Deus. Tinha até discussão de qual monte era mais apropriado para adorar ao Senhor. Então existia uma diferença, uma rixa bem grande entre esses dois povos. Mas é um assunto para um outro dia. Sabe o que mais impressiona dentro dessa história? Que aquele samaritano que estava passando pelo local, ele estava em viagem. Quando nós estamos em viagem, nós queremos chegar logo ao destino. De repente, ele vendo aquele homem parado, jogado no chão, ele não pensa duas vezes. Para a sua vida para ajudar um israelita. Ele poderia muito bem olhar, dizer, meu Deus, a gente tem muitas diferenças aí, eu não vou fingir que nem vi, vou embora, falou, tchau. Mas ele não fez dessa forma. E é aí que começa a moral da história. É aí que começa o objetivo de Jesus Cristo para o seu povo, em ajudar as pessoas, independentemente do que elas acreditam, fazem e etc. Ajudar por amor, por empatia. E aquele samaritano demonstrou muito isso ao parar a sua viagem para ajudar uma pessoa que estava no caminho. Será que em alguma oportunidade nós vamos ter a coragem de parar tudo o que nós estivermos fazendo para ajudar alguém, para dar um apoio a alguém? Quando o samaritano vê aquele homem, a Bíblia relata que ele teve piedade em ver alguém naquela situação. Ele se aproxima, presta socorro, cuida dos ferimentos que aquele homem sofreu por ter sido assaltado. Depois ele coloca sobre o seu próprio animal e o leva para uma hospedaria. Chegando na hospedaria, ele continua tendo todos os cuidados com aquele israelita. No dia seguinte, dá 2 denários para o hospedeiro. Eu vou precisar continuar minha viagem. Cuida dele para mim. Quando eu voltar, eu pago todas as despesas que ele tiver aqui com você. O denário era uma moeda romana, valia mais ou menos um dia de trabalho de uma pessoa, só para você ter um pouco de noção de valor. E aquele homem não pensou 2 vezes, ajudou inclusive financeiramente para ver aquela pessoa à beira do caminho ficar bem. Abdicou do conforto para ajudar, pagou as despesas de bom coração. Enquanto você vê aqui no Brasil, vemos pessoas discutindo porque torce para um outro time, porque tem uma religião diferente, porque tem cor diferente. Tem tanta gente com decepção, com trauma, com frustração, precisando de um abraço, precisando de um apoio. E às vezes, eu falo às vezes, muitas vezes, nós nos encontramos dormindo. Tem muita gente saindo da igreja, saindo do trabalho, saindo de casa por causa de trauma, por causa de medo, por causa de frustração, por causa de depressão. E muitas
muitas vezes nós estamos aqui, olhando para o nada, não estamos prestando atenção. O primeiro ponto, o primeiro objetivo, fique atento, olhe ao seu redor. Às vezes pode ter alguém precisando de você e na correria do dia a dia você acaba às vezes não percebendo. É necessário a gente ter foco. Não estou falando aqui simplesmente de ajuda financeira, eu estou falando aqui de qualquer tipo de ajuda, seja ela financeira, psicológica. Existem dores piores do que a financeira. Existem dores que estão internalizadas dentro do coração que nenhum dinheiro do mundo consegue solucionar. E às vezes uma palavra de apoio, uma palavra de suporte pode ajudar uma pessoa, pode colocá-la para cima, pode dar força, pode dar ânimo, pode dar aquela motivação que falta para que alguém consiga sair de uma situação muito difícil. Vamos ficar mais atentos, que eu tenho certeza que Deus tocará em nosso coração para enxergar uma pessoa que está precisando da gente, que está precisando de você, e você vai ser um caminho para ajudar alguém. Independentemente do que a pessoa acredita, independente do que a pessoa faz, o amor demonstrado por Jesus nessa parábola é um amor que transcende as barreiras do entendimento humano, independente de grupo, de raça, cor, religião, diferença social, material, financeira, você pode ser um caminho de apoio de alguém. Agora uma mensagem direcionada para você, que está passando por um momento difícil e às vezes parece que não tem ninguém ao seu redor, às vezes parece que ninguém te entende, às vezes parece que ninguém te compreende. Eu quero dizer uma coisa: Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, Ele está com você nessa situação. Não tenha medo. Não existe nenhum tipo de luta que nós enfrentemos que nós não possamos suportar. Se você está passando por isso, você pode passar, você pode vencer. Não, você vai vencer, porque o nosso Deus, Ele é muito maior do que qualquer problema que você pode enfrentar. Então vence essa depressão, vence esse desânimo, vamos para cima, porque na frente tem muito mais. Deus tem coisas boas para você. Jesus olha para aquele doutor da lei, pergunta: quem foi aquele que demonstrou amor ao próximo? Quem foi aquele que amou o próximo como a si mesmo? Qual desses três? O grande doutor da lei responde: é óbvio, foi aquele que teve a misericórdia com aquele homem à beira do caminho, machucado. Jesus finaliza dizendo: vá e faça o mesmo. E essa é a mensagem que fica para nós hoje. Vamos ajudar aquele que está precisando da gente. Talvez você não precise viajar para longe para encontrar alguém caído na beira do caminho para poder ajudar. Às vezes, e muito provavelmente, tem alguém próximo de você, tem alguém na mesma cidade que você, tem alguém no mesmo bairro que você, tem alguém na mesma casa que você, que precisa de ajuda, que precisa de abraço, que precisa de uma palavra de apoio, que precisa ser motivado. Então olhe ao seu redor e ajude se for necessário. Tenho certeza de uma coisa: Deus vai te abençoar muito. O Evangelho, ele é muito mais do que palavras, ele é atitudes. E aí, gostaram do vídeo? Não se esqueça de curtir e compartilhar com todos os seus amigos. E você que ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se aí embaixo, ativa o sininho para receber as próximas notificações de vídeo. Venha fazer parte dessa família que está se formando. Sigam o caminho do conhecimento e tchau!